Hoje eu quero conversar com você sobre as conversas difíceis que você precisa ter nos seus relacionamentos interpessoais, tanto pessoais quanto profissionais, e que nem sempre você consegue porque muitas vezes não se sente capaz, ou em alguns momentos quando você tenta fazer isso, a outra pessoa não entende aquilo que você está querendo dizer e por aí vai, o buraco é mais embaixo, você tem aquela dificuldade em falar o que precisa, em falar aquilo que você quer falar e expor, sem magoar a outra pessoa, sem ofender a outra pessoa, mas entendendo que é sim um assunto difícil de ser tratado, mas que precisa ser tratado. Interessante, né? Para você que não me conhece, eu sou Thaís Costa, trabalho com desenvolvimento humano, sou especialista em comunicação e quero ajudar você a destravar tudo isso que está relacionado ao seu processo de falar, de se comunicar, de expor aquilo que você quer, aquilo que você pensa e aquilo que você precisa. E hoje o assunto no nosso vídeo é aquelas conversas difíceis que normalmente a gente não consegue ter. Um dia desse, meu marido fez um elogio que eu achei muito interessante e a partir daquele momento eu comecei a analisar uma série de outras coisas. Ele falou assim, mais ou menos: amor, eu admiro muito em você a capacidade que você tem e a coragem que você tem de falar aquilo que precisa ser dito de uma maneira educada, mas segura, respeitando as outras pessoas, mesmo quando é sobre algo que seja muito difícil e que até você sabe que vai causar um impacto de resistência do outro lado. E eu parei para pensar naquilo e eu percebi o quanto alguns dos meus clientes, as pessoas que sentam aqui para fazer um acompanhamento individual, as pessoas que vêm aqui participar do coaching em grupo na minha empresa, têm essa dificuldade de falar o que precisa ser dito de maneira respeitosa, mas porém firme e segura, independente se aquele assunto é difícil ou se aquilo vai gerar alguma contrariedade, porque a gente não vai conseguir fugir disso. Em alguns momentos você vai precisar respirar fundo, se encher de coragem e falar o que precisa ser dito nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Limite é uma coisa muito importante e nós, como adultos cagados que somos, temos, na maioria das vezes, essa dificuldade de estabelecer esses parâmetros e daí os espaços não são preservados. As pessoas fazem com a gente aquilo que elas bem entendem e muitas vezes nós, adultos cagados, ficamos engolindo cobras, lagartos e abacaxis, e essa digestão, meu amigo, minha amiga, é bem difícil. Agora, como que é a ideia de ser um adulto saudável que conversa sobre aquilo que precisa ser conversado, sem mimimi, sem historinha, mas que faz isso também de uma maneira muito educada, de uma maneira muito respeitosa? E aí a gente entra no assunto do vídeo anterior. Você precisa entender, você precisa compreender. Escolhas difíceis precisam ser feitas na sua vida. E para que você tenha uma conversa difícil e porém necessária, você precisa fazer essa escolha difícil, de ter essa conversa difícil, entendendo que você pode se colocar num movimento contrário ao que aquela outra pessoa espera e deseja, seja na sua vida pessoal ou profissional. De repente você precisa ter aquela conversa com o seu marido ou com a sua esposa, na qual você precisa dizer que ele ou ela está fazendo uma coisa que você não gosta, que aquilo é muito complicado para você e que aquilo está minando o seu relacionamento. Como fazer isso? Fazendo com que essa pessoa entenda o que você está dizendo e ao mesmo tempo, independente de gerar esse conflito e essa contrariedade, o outro compreender o que você precisa que ele compreenda ou que ela compreenda, para que vocês possam caminhar juntos na direção da construção desse relacionamento ideal. Olha que coisa interessante. Nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças e a treinar essa habilidade de conversar. Porque normalmente, quando a gente tem um problema, já que a gente tá falando de relacionamento pessoal nesse momento, o que acontece? Eu tô putaço e daí eu chego pra conversar, ou de repente a pessoa fala alguma coisa porque eu já tô carregando uma série de pequenas situações há muito tempo, e aí naquela coisa que às vezes não tem nada a ver com o problema, eu explodo e aí gero esse monte
monte de indisposição e de repente eu saio e eu grito e eu choro e eu esperneio e eu não resolvo o problema. Nós precisamos entender, conversas difíceis, elas são feitas quando a gente decide, em primeiro lugar, a gente faz essa escolha de ter essa conversa difícil, mas a gente também foca na solução. Não é uma conversa para humilhar, não é uma conversa para dizer que o outro está errado, não é uma conversa para você ter razão, mas é uma conversa para você resolver o problema. E para resolver o problema, independente se esse problema for no relacionamento profissional ou no relacionamento pessoal, no seu namoro, no seu casamento, com seu pai, com a sua mãe, com o cachorro, papagaio e periquito, não importa. Você precisa focar na solução e entender o quanto eu sou capaz de ceder nessa situação, até onde eu vou, quais são os meus limites e também o quanto essa outra pessoa que está interessada que esse relacionamento dê certo, ela está disposta a abrir mão, talvez, de pontos de vista ou de situações que também estão relacionadas ao bem comum do casal ou dessa relação profissional entre subordinado e chefe, entre líder e liderados e por aí vai. Escolha ter essas conversas. Entenda que toda conversa difícil, ela precisa ter o foco na solução. Como que você vai resolver isso? O objetivo de uma conversa difícil não é mostrar para o outro que você está certo e que ele está errado, mas é encontrar um caminho, né, de solução para vocês dois ou vocês três, eu não sei, pode ter outras pessoas envolvidas nisso. E aí, fala pra mim, o que você achou desse assunto? Eu espero que você tenha gostado de conversar comigo sobre conversas difíceis. Eu realmente espero que você respire fundo, tenha coragem, decida ter essas conversas difíceis com as pessoas que são importantes e dentro desses relacionamentos que você quer construir de forma saudável, construindo também o adulto saudável que você quer ser e que você está construindo. Bom, eu vou ficando por aqui, escreve aí embaixo a sua opinião, dá uma curtida, faz seu comentário, eu quero saber o seu feedback e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!